Meus amores, final do ano chegou já, né? E com essas festividades todas, para aqueles que têm filhos, as férias também estão presentes nessa época do ano, né? As crianças podem passar maior tempo em casa. E com tudo isso, como fica a intimidade do casal? Como driblar essa situação aí, sem deixar os filhos de lado? Porque, afinal, são férias também. É um momento da gente ficar com eles, não é verdade? Ricardo Desidério, nosso sexólogo de toda quinta-feira, está aqui para falar sobre isso e dar várias dicas preciosas para a gente. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Fer? Bem, graças a Deus. Ri, essa época é uma época meio, acho que confusa para a maioria dos pais, né? Porque eles querem ficar com os filhos, mas não querem deixar a intimidade de lado também, né? É importante ter esse momento com os filhos, mas também é importante não deixar a intimidade de lado, o relacionamento esfriar, né? Sim, é muito importante, né? Porque, na verdade, o casal, ele precisa estar sempre, assim, em sintonia, mesmo nesses períodos. Então, é período de férias, as crianças estão em casa, mas é muito importante, sim, não deixar isso atrapalhar, porque vocês precisam, sim, estar sempre nessa harmonia para que o relacionamento sempre esteja bem. E tem os prós e os contras nesse período de férias das crianças, né, Ricardo? Tem. Eu diria, assim, que prós é um momento que a família está toda reunida, porque às vezes com a correria, o filho vai para a escola, passa a maior parte do tempo lá, daí o pai chega, a mãe chega, às vezes estão trabalhando e quase não tem tempo de conviver juntos por um bom período. Então, esse período de férias é um momento muito especial para que vocês se curtam, para que vocês tenham esse momento. Só que qual é o contra disso? O contra é que realmente, às vezes a vivência é tão grande que o casal acaba esquecendo de momentos para sua própria individualidade, para sua própria intimidade. E isso não pode deixar de acontecer. Por quê? Porque se isso acontece, o casal ele pode entrar em desarmonia, que é essa harmonia que eu falo tanto. Então, se você aí curte o momento, mas vocês precisam pensar em vocês, né? Porque senão, isso pode atrapalhar. Sabe tipo assim, todos aqueles probleminhas que o relacionamento teve ao longo do ano todo, e às vezes essa convivência ali, vocês esquecem de vocês, que isso vai acabar atrapalhando ainda mais. Então, tome bastante cuidado. E quanto menor a criança, mais novinha, é mais difícil ainda esse momento a sós, Ricardo? Então, e não é. Por quê? Porque se você tem, por exemplo, assim, uma criança que a gente já falou bastante aqui no programa, quando você tem a criança que é pequena ainda, que é dependente totalmente dos pais, a criança ela precisa de alguns momentos só dela. Ela precisa dessa autonomia. A criança ela constrói essa autonomia a partir do momento que os pais também permitem isso. Então a criança está lá sozinha lá no berço. A gente até comentou, eu lembro que hoje que a gente tem aquelas babá eletrônicas, né? Verdade. Então aproveite isso, né? Então, se a criança é menor, ela vai poder ficar sozinha, na hora que ela estiver necessitando, se ela estiver com fome, com alguma dorzinha, ela vai chorar. Se é maior, quanto maior, mais autonomia, né? Só que aí a gente precisa tomar alguns certos tipos de cuidados, né? Principalmente assim, quanto maior a criança, mais autonomia ela tem, e vocês aí, talvez também nessa intimidade, vocês têm que tomar cuidado para, por exemplo, uma coisa que não pode esquecer é fechar a porta, trancar a porta, né? Então, às vezes, vocês estão num momento de intimidade e a criança, quando já é um pouquinho maior, ela tem autonomia de ficar andando pela casa. E nesse andar pela casa, ela sentiu falta dos pais, ela vai procurar, né? Então, talvez nessa procura não seja tão, né, interessante o que ela vai ver, né? Que dicas que você daria para os casais que estão em casa aproveitarem bem esse momento, Ricardo? Inclusive eu trouxe assim várias dicas, eu até anotei. Ai, que beleza, anota você também. Eu até anotei para não esquecer nenhuma, né? Tá. Então olha só, a primeira dica, comunicação. Eu sempre falo aqui, às vezes eu fico até repetitivo, mas o casal ele precisa se comunicar. Sem comunicação, sem esse diálogo, não dá para vocês terem uma boa harmonia, uma boa sintonia, né? Tem que tirar de lado o cansaço, né? Por quê? A dor de cabeça, a dor de cabeça, né? As férias, eu sei que daí vai dobrar as atividades, os filhos em casa, brinquedos para a casa toda, coloque as crianças também para organizar. Então,
Esqueça isso. Por quê? Porque esse cansaço, inclusive, Fer, ele pode atrapalhar, por exemplo, aquela discussãozinha, aqueles probleminhas que o casal vem trazendo. Às vezes, nesse cansaço, ele transfere um cansaço. Então, por exemplo, assim, eu estou muito cansado, você chega perto de mim, eu já mando você longe. Sabe assim, eu acabo transferindo o meu cansaço físico numa situação que poderia não acontecer, né? Então, tome bastante cuidado. Tá. Não invente, né? Eu coloquei aqui, ó, não invente apenas momentos especiais para isso. Não pense que o relacionamento é só a base de momentos especiais. Férias, vamos curtir os filhos e só isso. Não, vocês precisam desses momentos também. Até, inclusive, eu coloquei aqui um lembretinho para eu contar uma história de uma amiga, de um casal, na verdade, que eles colocam, para aproveitar o tempo todo, eles colocam um despertador para, tipo assim, 5 horas da manhã, para eles acordarem, terem uma relação sexual, aproveitarem, se curtirem, enquanto as crianças estão dormindo, né? É uma alternativa. Tem que se organizar, é uma alternativa que eles encontraram. E depois aproveitam, vão descansar, acordam tarde junto com as crianças, mas eles aproveitaram o momento deles. Então, fica aí uma dica, né? Tem que ter esse criatividade, ouse na criatividade nesse momento de férias, né? E se realmente vai aproveitar o espaço da casa, aproveite de uma forma silenciosa, né? Não vai querer fazer muito barulho. Então, nessa hora, algumas coisas vocês vão ter que poupar, né? Inclusive, tem uma pergunta de uma telespectadora sobre barulho que já eu vou fazer. Mas então legal. Aí as dicas. Né? Colocar também, às vezes, dependendo da idade da criança, colocar eles para dormir mais cedo. Porque, primeiro, mesmo de férias, é muito importante o sono para a criança, né? Então, é uma dica também. Também procure não ficar usando pela casa. Então, da mesma forma do silêncio, não fique rodeando a casa inteira para ter esses momentos de intimidade. Não, escolha um local mais, né? E feche, tranque a porta, né? Se for algo muito rápido, né? Se for uma coisa assim, aquele momento prazeroso, a famosa rapidinha, eu aconselho não tirar toda a roupa, né? Porque se for uma coisa meio de emergência que tem que ir lá se colocar alguém batendo na porta, já é mais rápido, né? E vocês precisam de momentos a sós, né? Eu ainda coloco aqui, cada um também precisa do seu espaço. Mesmo nessa intimidade, o casal, nessas férias com filhos, precisa ter cada um o seu momento. Então, o marido vai sair, a esposa também com as amigas, mas curtam momentos também só de vocês, né? Capriche nas preliminares, a gente já falou muito disso, porque às vezes as preliminares nessas férias vai ajudar bastante. Até a troca de olhares, né? Estão lá fazendo almoço com todo mundo, só o casal trocando olhares, isso apimenta a relação, então aproveite. E lembra do beijo na boca que eu sempre falo aqui, né? Isso. Aquele beijo durante o dia, normal, não é só selinho, gente, beijinho na testa. O beijo na boca, então isso vai apimentando. E uma coisa que eu já falei e volto a repetir, tranquem, por favor, a porta, né? Porque tem muitos casos que eu recebo de mensagem de mãe, pai, às vezes me respondendo que deixou a porta aberta e o filho pegou o casal transando. Isso não vai ser legal, porque você não vai saber como sair dessa situação naquele momento, então é melhor evitar, né? Vamos para a pergunta aqui que chegou pra gente, que é dessa telespectadora por conta dos barulhos. Ela falou, meu filho está com 3 anos e eu fico muito preocupada dele ouvir ou ver eu e meu marido tendo relação sexual. O que eu faço se isso acontecer? Devemos ser cuidadosos? Claro que deve ser cuidadoso. Tem que ser. Mas e se acontecer? Se acontecer. Ouvir o barulho. Se ouvir o barulho, é importante. Por exemplo, se ouvir o barulho e a criança perguntar, fala assim que vocês... Porque criança, há 3 anos. 3 anos a criança ainda não vai saber o que é um ato sexual, né? Mas vocês podem levar como assim, é um momento de intimidade, o papai e a mamãe estavam juntos, namorando, porque às vezes para a criança usa muito essa expressão de namorando, né? E pronto. Porque, agora, se ele visualizar, o cuidado que deve ter, Fer, é o seguinte, muitas crianças visualizam e eles acham que o pai principalmente, está agredindo a mãe quando ele visualiza. Isso é uma ideia bastante negativa, né? Porque daí tem como sexo algo vulgar, né? De algo violento. Não, então tem que tomar muito cuidado. Inclusive, esses dias eu colaborei com uma matéria para a UOL e dando dicas dessa questão do sexo barulhento, né? E aí eu passei uma dica de usar, o pessoal coloca, às vezes a cama faz barulho, usa meia nos pés da cama. E tem até o feltrinho, gente. Isso, tem os feltrinhos que compram. Mas se não tem, coloca meia.
Coloca meia. Nos pés da cama, que eles melhoram bastante o O barulho. ruído melhora. Mas tem que tomar cuidado, né? Todo cuidado é primordial aí, principalmente com crianças dentro de casa. É verdade. Ricardo, mais uma pergunta que chegou pra gente. Confesso que depois de um tempo de casada, ando preferindo dormir cedo do que fazer sexo. O que eu faço para deixar a preguiça de lado? E tem mais, os filhos estão em casa e preciso dar o máximo de atenção a eles. Pois é. Olha só, e ela relata que além disso, virou uma comodidade, né? Tipo assim, eu prefiro dormir do que ter relação. Então, por preguiça mesmo. Por quê? Porque a rotina deixou acontecer isso. Então, não deixe. Tem que ter força de vontade. Tem hora que dá preguiça, tem hora que pode dar preguiça sim. Mas tente ousar, tente aproveitar esses momentos, né? Então, ao invés de dormir, as crianças estão dentro de casa, coloque os filhos para dormir mais cedo, eles vão, com certeza eles vão. Ou se não, deixa um dia lá com a avó, ou com algum parente. Ou na casa tem muito assim, hoje a noite do pijama, dos amiguinhos, é verdade, né? Aproveite esse momento e curta. Mas não faça isso de ficar dormindo toda noite, não. Olha só, a Flora Marques acabou de mandar mensagem pra gente, perguntando, até que idade as crianças podem dormir junto com seus pais? Então, isso é uma pergunta bastante delicada, porque vai depender muito de cada criança, né? Eu aconselho, e principalmente pensando já enquanto pedagogo, né, que é importante quanto mais cedo essa criança sair desse ambiente dos pais, melhor, tá? Quanto mais cedo, como eu disse, hoje tem babá eletrônica, você consegue visualizar a criança no quartinho dela, quando ela chorar e tudo mais. Então, quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque senão essa criança ela vai ficar dependente dos pais e ela vai ter... Eu conheço casos de crianças já chegando 9, 10 anos, não conseguindo dormir sozinhas. Então, faça isso quanto antes. Ri, fica aqui com a gente, tem mais perguntas chegando no nosso WhatsApp. Você também manda a sua pergunta, 991765602. O Ricardo vai estar aqui ainda no programa, mais no finalzinho, para responder o resto de perguntas que tem aqui, que a gente recebeu da semana passada. Pode ser, Ri? Pode ser. Então tá bom. Vamos lá. Mais uma pergunta. Depois que meu filho nasceu, o desejo entre eu e meu marido diminuiu muito. Não sei como resgatar o sexo no casamento e tenho um pouco de preguiça de falar sobre isso. Confesso. Por onde eu começo? Pois é, né? Primeiro tem que deixar essa preguiça de lado e tem que falar, né? Show preguiça! Show preguiça. E a gente já falou muito aqui, principalmente assim, eu acho que a gente acaba transferindo esse assim, deixa para depois, jogando toda a responsabilidade nos filhos, né? Como assim, agora eu tô com criança em casa e não dá para aproveitar mais, não dá, então, aí vai deixando um dia, 2, 3, até às vezes a gente já recebe aqui que a pessoa fica meses sem ter relação. Não, então esquece isso. Coloque isso para funcionar agora, deixa essa preguiça de lado e realmente ative isso, seguindo aquelas dicas que eu passei lá, com certeza vai melhorar bastante. Gente, eu estou assustada com a quantidade de mulheres que estão nessa situação aí, Estão de muitas, meses sem fazer. muitas. Olha só, sou casada há 14 anos e tenho 2 filhos. Meu marido diz que não tenho mais desejo por ele, só temos relações quando ele procura. E ultimamente, são raras as vezes. Prefiro dormir, mais uma falando que prefere dormir a procurá-lo. Meu casamento está abalado por isso. Será que perdi o desejo e não amo mais o meu marido? Não, olha só. Primeiro, eu acho que vocês devem conversar, ter um bom diálogo, uma boa conversa para saber o que está acontecendo, tentar buscar aonde começou tudo isso, né, que é muito importante, como que vocês foram deixando isso. E olha só, ele fala, e você coloca uma coisa assim, que ele às vezes te procura, por que não você, né? A gente reforça tanto aqui da mulher também tomar a iniciativa, não esperar só do homem, isso não é só uma função do homem, né? A mulher também precisa. Então, realmente, se você perceber que não consegue tomar essa iniciativa, você realmente tem que buscar a ajuda de um profissional, porque às vezes a gente não consegue, às vezes a gente depende, né, de um profissional para nos dar essa força. Então, no caso, busque
sim. Né? Falando em ajuda de profissional, última pergunta, que o nosso tempo está acabando. Ela fala o seguinte: estou sofrendo com ansiedade profunda que está me impossibilitando de ter vida sexual. Procuro qual tipo de especialista e que terapia? Sim, você vai procurar, então, a ansiedade você pode tratar, talvez você vai precisar de uso de medicamentos, né? Mas é interessante você procurar um psicólogo, né? Hoje nós E o psicólogo faz uma anamnese e encaminha para o psiquiatra se precisar para tomar remédio, porque né? o psicólogo ele não vai poder receitar, então ele vai encaminhar para um psiquiatra, né? Mas é interessante você procurar ajuda sim, né? Perfeito. Ri, será que dá tempo? Mais uma, Nádia? Não dá tempo. Nosso tempo está acabando. E deixa eu só agradecer. Agradeça. Mande beijos. A Helenir, eu quero agradecer. A Helenir mandou uma mensagem linda aqui no WhatsApp do programa para mim. Obrigado, Helenir, pelo carinho. Um Feliz Natal e um bom Ano Novo para você e para sua família. Um beijo, Helenir. Obrigada, viu, querida, pelo carinho da sua audiência aí. Ri, Feliz Natal, meu querido. Feliz Natal. E agora eu volto em Você janeiro. volta só no ano que vem agora. Só o ano que vem que eu volto. Com muito mais Ricardo Desidério em 2019 aqui com a gente, viu? Obrigada por esse ano aqui com a gente. Eu que agradeço mais Sempre uma trazendo vez. tanta informação, ajudando tantas pessoas em casa, viu? Eu que Obrigada. agradeço. Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Para nós todos. Ri, brigadão, viu? Eu que agradeço.